Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 5 de janeiro de 2013, sábado. O verbete é de número 2529. Ele tem 5 páginas, 48 elogias e 13 máximos. O tema é convivência prioritária. A especialidade é a conviviologia. Quem redigiu o verbete com muita classe é a nossa professora Neide. Ela é mesmo professora de profissão. Então, cuidado com ela. Que vocês há de ver o livro que ela trouxe ali, ó, parece do tombo, sabe a casa do tombo, a torre do tombo de Portugal. De tanto material que tem, olha lá, como é que é. Definição. A convivência prioritária é a valorização das oportunidades evolutivas nos reencontros grupo-kármicos, vivenciada com lucidez por 2 ou mais consciências, homens ou mulheres, com o objetivo de aprender, reconciliar, melhorar as interações e utilizar os megatrafores, exercitando dessa forma a responsabilidade máxima no cumprimento das metas evolutivas conjuntas. O holopensene das inter-relações evolutivas. As oportunidades de convivência no dia a dia. A vivência da interassistencialidade da família nuclear. A priorização precoce das oportunidades evolutivas vivenciadas em grupo. A condição do autoexemplarismo do inversor no tocante à priorização das relações evolutivas. A ajuda mútua. A intercooperação a 2 da dupla evolutiva, a oportunidade de ajudar a quem precisa, o desviacionismo quanto à vivência das relações prioritárias. Para as convivências prioritárias, a assistência multidimensional, a colaboração em resgates extrafísicos, as retrocognições sadias, os cursos intermissivos pré-ressomáticos, descortinando a vivência do universalismo. A ressoma planejada, prevendo a convivência prioritária como aporte proexológico. A vivência da prática da Tenebris. A condição de mini-peça do max-mecanismo assistencial. Agora, nós temos aí na argumentologia o tópico sobre a taxologia com 10 efeitos quanto à teática da convivência prioritária. Vale a pena ver esses 10 itens. Remissão. São 15 verbetes, nós destacamos 5. Amizade interativa, com passageiro evolutivo, consciência de equipe, convívio compulsório, inseparabilidade, grupo kármica. Frase enfática. A autorresponsabilização pela harmonia das relações grupo-kármicas demonstra opção lúcida pela convivência prioritária e requer discernimento e cosmovisão sobre a evolução conjunta. Você prioriza e assume qual papel nas inter-relações grupais, o improdutivo ou o promotor das reciclagens interconscienciais conjuntas. Por qual razão? Eu lembro que a bibliografia específica tem 4 fontes bibliográficas. Agora, a mega-análise aí com João Paulo são 20 itens. Reencontro, reagrupamento, interassistencialidade, oportunidade, companhia. Empatia, amizade, admiração, colaboração, compreensão. Reconciliação, interrelação, intercooperação, interdependência e coexistência, sociologia, priorologia, conviviologia, grupo-karmologia e interconscienciologia. Agora, o verbete hoje aí do dicionário é equilibriologia, o argumento é holomaturológico. Ele tem 2 páginas e meia. Agora, questionamentos aqui. Professor, de que modo a conscienciologia explica a homeopatia e a numerologia? Elas funcionam? Olha,
A homeopatia funciona em numerologia, precisa ver o que é que a pessoa toca, porque tem muita tapeação nessas numerologias que se faz por aí. Agora, tudo isso pode funcionar devido ao processo de sinergismo. A homeopatia, ela é boa para certos casos, mas, por exemplo, uma criança aí, por exemplo, pegou uma pneumonia dupla, você não vai trabalhar com homeopatia, você não vai aplicar a homeopatia. A gente não tem confiança quando o negócio é de infecção muito séria. E outra coisa, a homeopatia exige muita experiência para a pessoa diagnosticar, para saber qual é a homeopatia, a dose e o jeito que vai ser aplicado. Porque isso varia demais, e tudo precisa de ver os sintomas da pessoa. De modo que a homeopatia exige muita vivência para dar certo, e não é para todo caso. O que é a macro-PK e qual a sua diferença do acidente de percurso? A macro-PK é a seguinte: primeiro, quando tem acidente de percurso, acontece um, depois outro, depois outro. Isso é aviso para a pessoa. Lá pelas tantas acontece um que é fatal. A macro-PK é quando mata a pessoa. Ela dessoma devido ao acidente, alguma coisa. Me interesso muito pela conscienciologia, metafísica, projeções e ufologia. Sempre que posso, ler e estudo esses assuntos, pois tenho muitas intuições. Quando criança, fazia facilmente projeções, tinha e tenho sonhos pré-cognitivos. Em tertúlia anterior, o senhor afirmou poder abrir os canais parapsicológicos de pessoas bloqueadas. Como se dá esse processo? Existe algum tipo de pré-requisito? Sim. O problema todo é fazer o arco voltar crânio chakral. Pega aí na enciclopédia e vai ler o que é isso, e tem que praticar, até a pessoa dominar. Agora, antes disso é preciso dominar o EV, estado vibracional. Eu estou falando com uma pessoa que é da Suíça, sabe essa pessoa? Gostaria também de saber se o professor conhece a Cristina de Pascoal e suas afirmações sobre os extraterrestres arturianos. Não conheço. Não sei nada a respeito, não tenho competência para falar nada. Agora, a nossa verbetógrafa, a professora Neide, na Fatologia, página 15, final da 5ª e 6ª linhas, um dos grandes vilões da falta de comunicação é a televisão, ocupando o lugar do diálogo necessário nas famílias. E ainda tem os smartphones e computadores. Como eliminar esses entraves que vieram para ficar? Boa tarde a todos. Bom, eu coloquei mais esse item aí relacionado, assim, à experiência, né, em relação à convivência familiar. Geralmente a família, ela se reúne, somos uma família de 9 irmãos, realmente a família se reúne e vai à frente da televisão. Agora, a questão é mesmo a priorização, né? Buscar a priorização da questão do uso do mental soma, da leitura, né, da escrita. Então, os pais de família começar a priorizar os momentos de leitura, né, desde a infância, né, a partir da infância, começar a priorizar os momentos de leitura. Colocar, por exemplo, uma biblioteca. Mesmo a criança, ela pequena, né, ela tendo esse contato com os livros, ela vai poder estar voltada para o Holopensene. Então, isso tem que iniciar a partir já da infância, para criar todo esse Holopensene de priorização do mental soma, né? A televisão, a mídia, ela acaba que manipula e desvirtua a pessoa do que é prioritário, né? Que é a questão da evolução conjunta, que é a questão do tema de hoje, que é a convivência prioritária mesmo. Ainda em Fatologia, página 15, final da 7ª linha, poderia falar sobre a inversão mesológica quanto às rotinas inúteis? 7ª. Inversão mesológica quanto às rotinas inúteis. Você, desde cedo, já ter essa intuição, né, de que você olha para um tipo de convivência, de rotina, que às vezes aquele padrão não serve mais para você.
aquele tipo de convivência já não é mais para você. Então, você faz essa inversão. Desde o início, desde cedo, eu tinha essa questão comigo, de priorizar, buscar priorizar, estar em encontros, né, de pessoas, mas assim, com algum tipo de objetivo. Algum objetivo, não somente para conversas assim, às vezes, até mesmo inúteis, né? Às vezes as pessoas se reúnem para falar muito mal das outras pessoas. Então, priorizar desde cedo companhias que ajudam você a aprender mais. Agora, uma questão é você se situar naquele contexto e perceber mesmo, às vezes, aquilo, naquele momento, ele é prioritário. Agora, você tem que chegar um momento, assim, que você perceba que aquilo não é mais, aquele grupo que você participa não é mais para você. Então, fazer buscar essa qualificação, né, da sua convivência no cotidiano. Agora, na teoriologia, página 16, poderia detalhar a teoria das relações humanas? A teoria das relações humanas é tudo que já existe em relação às relações humanas, né? Porque as pessoas elas aprendem, né? Elas evoluem nessa convivência, né? Então, existem várias teorias relacionadas a... Não é algo assim que a gente inicia, mas existe todo um estudo já relacionado às teorias, às relações humanas. Em Sinergismologia, página 16, terceira linha, o sinergismo dos trafores grupais aplicados à realização da Max Proex. Então, é muito relacionado à questão da Conscienciologia, né? Eu vejo as habilidades, né? As habilidades principalmente em relação à assistência como um todo, a própria TENEPS, né? Como trafores, né? O levantamento de trafores que são materializados, na verdade, através da própria assistência, da própria teática assistencial. E a questão também da escrita, né? Eu acho que a escrita grupal, de registros, né, grupais, da convivência diária com esse princípio, a evoluciologia. Agora, neossinapsologia, página 16, a criação de neossinapses através das reciclagens autopensênicas, favorecendo a convivialidade sadia. Bom, a partir do momento que você começa a estudar, né, a aprofundar mais em relação, principalmente a autopesquisa, você vai percebendo uma mudança de padrão pensênico, e isso vai ajudar também na sua forma de pensar, tanto em relação ao convívio, aos grupos que você participa, a questão da mudança de posicionamento pessoal. Você muda o seu posicionamento pessoal quando deixa, por exemplo, a postura de queixa, de cobrança. Então, é uma postura de posicionamento mental mesmo. Você sai dessa condição de vitimização para assumir uma autorresponsabilidade
na autoevolução. Então, uma postura, por exemplo, mental, de o que eu posso melhorar, né, para ser mais assistencial com as pessoas de convívio mais próximo. E essa reflexão é uma reflexão que há algum tempo eu já venho fazendo. Então, buscar mesmo através do estudo, principalmente, essa mudança, né, de padrão pensênico. A criação das neossinapses ela é muito importante. Poderia aprofundar a taxologia, página 18, os itens 2 e 3? Autoconscientização, o autoesclarecimento quanto às ligações grupo-carne. Aqui eu já falei um pouco na questão quando eu falei da questão da criação dos autopensenes, da criação dos neopensenes, que promove essa autoconscientização. A partir da autopesquisa e busca esse esclarecimento, né, quanto a essas ligações grupo-kármicas. Então, você se conscientizar a partir de vivência, da autopesquisa, das relações, do contexto que você está inserido, da mesologia, ter essa autoconscientização em relação à lei da holocarmalidade. Então, tudo isso muda. Por exemplo, se você ressoma e você já tem essa recuperação de cons já imediato, você não vai ficar perdendo tempo, né, com alguns traços seus que são infantis, mas vai começar a promover as suas autorreciclagens para qualificar melhor esse convívio. Em Crescendologia, página 16, primeira linha. Por favor, aborde o crescendo evolutivo do convívio familiar. Crescendo evolutivo do convívio familiar. Isso foi experiência própria, porque a partir da autopesquisa, você percebe como a sua forma de pensar em relação ao grupo, ela vai evoluindo também. Você investe na autopesquisa e o seu pensar em relação àquele grupo, ele também vai evoluindo. Eu nasci numa família, são nove pessoas, mais 15 sobrinhos, então só eu faço parte da Conscienciologia, acessei as ideias da Conscienciologia. E eu percebo assim uma mudança significativa de quando eu iniciei o voluntariado até hoje, né, até assumir a docência. Então, isso aí foi bem significativo, o tipo de mudança que ocorre. Professor, trabalho em comunidade terapêutica que trata de dependentes químicos. Um dos sócios manipula os pais de pacientes para mantê-los internados o maior tempo possível. Tem como eu ser um infiltrado cosmoético? Ou é melhor eu cair fora? Se você está na dúvida, é melhor se abster, cair fora. Agora, vê se você conserta a coisa antes, às vezes dá. Olha o exemplo, pondera a interlocução, a dialética, mostra as coisas com lógica e racionalidade, que às vezes pode dar efeito. Olha e fala que todo mundo está vendo, que a situação não é boa, que é anticosmoético. Às vezes dá certo. Agora, se o negócio é assim, é uma máfia. Esse negócio não é bom. Você está envolvido num processo que tem má intenção. Então, é uma coisa negativa. Na dúvida, é melhor cair fora. Com frequência, me projeto para locais extrafísicos com praias e mares belíssimos. Gostaria de saber se há comunex com esse tipo de visual e se o professor já visitou alguma. É possível ver praias e mares extrafísicos? Não, eles podem criar o ambiente, mas não é bem assim, não. Isso aí eu preciso ir com calma. Agora, você não deve se impressionar com isso. Seja o que for, se você anotar e ver com o tempo, se tiver interesse devido ao processo de assistência, os amparadores vão esclarecer o negócio para você. Toda a condição para você.
No verbete do DAC, página 5, poderia aprofundar o item exemplologia. Todo bom exemplo é gerado por um bom esforço. Prever é enxergar antes de ver. É necessário ver sempre antes a real necessidade das coisas que vamos fazer. Assim como nenhuma poesia deixa de ser infantil, nenhuma neo-verpom deixa de expressar maturidade. Muitas ideias chamativas dos grandes pensadores são imitações deles mesmos de experiência em vidas humanas prévias. Na evolução consciencial, você há de escolher entre crendice e madurez. O apogeu da mega-euforização é a conquista do autoconhecimento. A mega-euforização exerce o papel de antidistimia, ou seja, manter o bom humor, a euforia e a empatia. Quem pensioniza com lógica demonstra equilíbrio e pode fazer acontecer. Ser amável todos os dias com a mesma pessoa duplista é a primeira lição prática da mega-fraternidade. Numa dupla evolutiva é preciso, pelo menos, que um duplista queira fazer os dois duplistas evoluírem, para haver êxito na união. Esse duplista é a cabeça energética da dupla. Cada um dos nossos passos pode ser um marco de bom exemplo. Depende de nós. Então, por aí, eu acho que a gente vendo isso tudo, não é possível que não está claro o que é que a gente está falando. Tudo depende da intenção da pessoa, da vontade que ela tem e como é que ela leva isso à frente. Gostaria que fizesse uma abordagem do item Evoluciologia na página 6. A evoluciologia é o seguinte: a evolução consciencial, ela prossegue sempre. Evoluir com a inteligência evolutiva é aumentar as certezas e diminuir as dúvidas. Há sentimentos que somente existem com atributos mentais. Por exemplo, a gratidão depende sempre da memória. A conquista evolutiva de hoje é motivação para a nova conquista daqui a pouco. A evolução é a dinâmica essencial do cosmos. Qual a qualidade da sua luz? As luzes são ambíguas. A luz do sol, por exemplo, ela vivifica por um lado e dá câncer por outro. A pessoa generosa que vive com autodisciplina demonstra equilíbrio e autocritimia. Evolui mais rapidamente na condição de mini-peça do maxi-mecanismo multidimensional e interassistencial. O interesse do grupo evolutivo é superior ao interesse pessoal. O interesse policármico da mega-fraternidade culmina nas realizações holocármicas. Então, a pessoa tem que chegar num nível que ela faça o polikarma. Ela ajuda as pessoas sem esperar retorno. Aquilo faz parte do processo de evolução e ela está muito consciente disso. Desde menino, eu e meu irmão gêmeo, bivitelino, não ficávamos à vontade quando éramos forçados a irmos à missa, juntamente com os nossos pais católicos fervorosos. Isso já seria alguma manifestação parapsíquica de forma intuitiva? Sim, pode ser. Agora veja como é que é o caso seu e do seu irmão hoje, com respeito ao parapsiquismo. Isso aí é que pode mostrar o processo, né? Extrafísico, de experiência pessoal, etc. Professor, na página 5, o item ninhologia, o senhor poderia aprofundar? O lar é a árvore porta-ninhos da dupla evolutiva, duplologia. Sim, a dupla evolutiva, ela se forma para fazer um lar, seja lá o que for, é o início de uma dupla e visando a evolução. Então, é muito sério. Agora, o que é, por exemplo, uma árvore porta-ninhos? É aquela que você vai e vê que a árvore com a copa enorme, ela acolhe aquele monte de passarinho, que faz, às vezes, uma árvore só tem 6 ninhos diferentes, em galhos diferentes, na copa dela. Então, isso é que chama árvore porta-ninhos. Agora, o lar, por exemplo, da mamãe e do papai, que deu filho, pode criar várias duplas evolutivas com a prole que ela tem. Agora, aí eu continuo falando. A alcova é o ninho da afetividade. A sala de jantar é o ninho do gastrosoma. O escritório é o ninho do paracérebro. A sala de visitas é o ninho da convivialidade. A toalete é o ninho do corpo humano. O quarto da tenebs é o ninho da interassistencialidade. Eu acho que isso está mais do que claro, né? É um monte de ninho que eu estou falando aí. Tem exatamente 6 tipos dentro da casa.
A pessoa vai entender, então, como é. O lar é uma árvore, porta, ninhos, por incrível que pareça. Agora, quase sempre ninguém fala isso, eu sou obrigado a estar explicando aqui para as coisas ficarem mais claras no equilibriologia. Agora, a equilibriologia que leva a pessoa para aquilo que está escrito lá, ó, auto-imperturbabilidade, que é lá do memorando. É a base de tudo. Uhum. Professor? Sim. Por favor, no DAC, em evoluciologia, o senhor fala aqui na terceira linha, a gratidão depende sempre da memória. Por favor, poderia aprofundar? O problema todo é o seguinte, por exemplo, você pode ter uma série de reações com as pessoas. Essas reações, por exemplo, você aprecia a pessoa e, vamos dizer, até respeita aquela pessoa e você até admira aquela pessoa. Isso é um processo natural seu. Você não precisa usar nenhum atributo mental que você tem. Agora, por exemplo, na questão da gratidão. A gratidão é uma coisa que alguém fez de bom para você e que você não esquece aquilo, você agradece, você privilegia aquela pessoa com todos os seus sentimentos bons, devido você lembrar daquilo. Essa lembrança exige a memória. Então, por exemplo, uma pessoa que não tem boa memória, ela não tem gratidão, porque ela não vai lembrar do bem que ela recebeu. É isso que eu quero dizer. Entendi. Então, há determinadas emoções, tendências, reações, posturas da pessoa que ela precisa de ter bom atributo mental, porque senão não funciona. A gratidão é um deles. É muito mais complexa essa reação do que o normal. Gratidão é uma das coisas sérias da vida. E outra coisa, tem muita relação com a amizade. Amizade é outra coisa muito séria na evolução. Que nós todos vivemos em conjunto. Tem que ter companhias, tem grupo, tem equipe evolutiva. E para isso, nós temos que ter a manutenção da amizade. A amizade é uma coisa que tem que ser cultivada. Esse cultivo, às vezes, também precisa de memória. De memória. Não, como é que é? Entendi, muito obrigada. Tá. Neide, aqui à sua direita. Tudo bem? Então, você poderia ampliar aí o sindromologia, a síndrome da dispersão consciencial, resultando em desviacionismo da proex grupal? Como que a gente poderia ajudar as pessoas que estão nessa condição? É na página 17, sindromologia. A síndrome da dispersão consciencial, às vezes eu vejo assim como, às vezes, um pouco fuga assim do autoenfrentamento, né, de centrar e tentar focar na autopesquisa e buscar esse foco, né, a partir de listagem de prioridades. O que é mais prioritário? Então, acho que seria mais por aí. Não sei se alguém pode ampliar. Tá bom, obrigada. Neide, na página 16, Principiologia, a terceira linha, parte da segunda e terceira linha. O princípio da responsabilidade interassistencial legitimando a convivialidade prioritária. Escrevi alguma coisa. Ela tem relação com os acertos grupocármicos, né? Você ter essa noção da sua responsabilidade quanto ao, por exemplo, você desdizer, né? Pegando a questão da holocarmologia, é você ter essa noção de que você tem que fazer um trabalho, por exemplo, de desdizer o antes dito no passado, por exemplo. Então, elas legitimam essa convivialidade prioritária, porque é trazer você para a convivência de um grupo, por exemplo, que vai permitir essa oportunidade de você fazer esses acertos. Se dizer o que você disse, por exemplo,
de um grupo, nenhuma vida anterior. Muito obrigada. Neide, aqui. Em tecnologia, você colocou aqui a técnica mais 1 ano de vida, priorizando as amizades evolutivas. Você pode falar da sua experiência com a técnica mais 1 ano de vida? Sim, em que a isso... técnica de 1 ano de vida, na verdade, ela foi trouxe, na verdade, um pouco esse tema. Porque lá nos 700 experimentos, em relação à técnica, tem o ponto 4 e o 5 que eu resolvi listar, que são as relações. Por exemplo, firmes nas facetas positivas das suas relações com a família, seres amados, adversários, colegas, filhos e até animais domésticos. Então, eu peguei na aplicação da técnica de 1 ano de vida, eu peguei as férias. Bom, essas férias de 1 mês, então ela vai ter que valer por 3 meses. Né? Então, com a aplicação de técnicas, até listagem dos trafores da família. Então, foi até trafores, sentei no computador, trabalhei ali com energia, trafores da família. E assim, foi difícil nos trafores, assim, a princípio. Depois, nesse trabalho todo, teve um efeito, né? Teve um efeito halo, né? De que isso reverberou, né, positivamente na relação familiar. Então, foi um trabalho assim de trabalho com energia, estudo no Projeciologia, porque também eu estava me formando, né, na formação docente. Então, utilizei as férias, assim, bem cronometrado, tempo, colocando tempo mesmo nas coisas. 1 hora eu vou fazer uma leitura do Projeciologia. Essa hora aqui é para levar minha mãe na natação, na hidroginástica. Então, tinha tudo o tempo, tinha um plano de ação para as férias. Então, realmente, eu acho que eu vivi ali aqueles 1 mês de férias e valeu por 3 meses de férias. Então, foi um efeito positivo. Então, eu tentei, a princípio, focar um pouco na questão ali das relações familiares. E agora eu estou expandindo mais para os outros grupos, tentando ali qualificar minha convivência nos outros grupos. Isso, dos 700 experimentos, aí tem também o item lá, afeições. Expresse a sua max fraternidade para todas as pessoas, vivenciando cosmoticamente as suas afeições ao máximo nesse ano crítico e decisivo para você. Então, tiveram várias sincronicidades, né? Pessoas que há muito tempo não ligavam, elas ligaram. Teve um processo assim de todo mês ter dessomas, né? E cada dessoma, um significado diferente. No primeiro mês, foi uma tia de uma colega minha que reuniu pessoas que faziam 2 anos assim, que eu nunca tinha visto. E a importância, inclusive o significado, né, da dessoma, que às vezes uma dessoma ela pode ser um benefício, assim, pensar na dessoma como uma assistência, a pessoa dessomando fazendo assistência para muita gente, para uma família inteira. Isso aí foi bem interessante. Então, a conviologia... Como ter uma convivência pacífica com minhas irmãs? Parece que ficaram com a mente fechada. Sempre acham que a verdade está com elas e os outros, principalmente eu, estão errados. Me deram um livro de presente no Natal, o qual já conheço o enredo. Pedi para trocar o livro por um sobre psicologia transpessoal. Acharam um absurdo e dizem que não gosto de nada. Poderia me dar algum conselho? Estou ficando um pouco cansada de bancar a Poliana. Não, a primeira coisa é o seguinte, não acha ruim, porque pelo menos elas te deram um livro. Cavalo dado, a gente não olha a dentadura, não vê os dentes. Deixa para lá. Agora, releva essas coisas, passa por cima e mostra para ela os fatos que estão errados.
Se você ponderar e mostrar o processo com racionalidade e lógica, você põe cada uma das suas irmãs no lugar. Agora, tenha que mostrar os fatos. Fique mais calada, observa mais e fale pouco. Só mostra na hora que precisar. Dá um banho de loja nessas suas irmãs, isso é fácil. Se elas são assim, elas são um pouco impulsivas, deve estar falando besteira à vontade. Põe cada uma no lugar, é só você ponderar. Às vezes, a interlocução é muito importante, o processo do debate. É o que nós temos aqui, o processo de debate, a interlocução, é a dialética. Outra aqui, quais os pré-requisitos para uma consciência equipex? Suspeito que tem mais de um amparador, mas gostaria de saber a opinião do senhor. Olha, o problema é o seguinte, tem que ver a qualidade e o volume da assistência que você está fazendo. Porque para ter mais de um amparador, tem que ter muita assistência. É preciso ver o caminho disso, o que está acontecendo com você. Outra coisa, essa assistência também, geralmente, ela é ininterrupta. Aquilo é sempre. Vai chegar um ponto que é 24 horas. Então, é aí que tem, às vezes, mais de um amparador, que aparece o assessor do amparador. Ele está amparando você e tem um outro que ajuda ele. No mínimo, às vezes aparece isso. Às vezes tem uma equipex inteira. Então, o problema é você anotar, ver as coisas e ficar de olho, para ver o desenvolvimento, o alcance, o progresso, a evolução do seu trabalho assistencial. Professora, aqui do seu lado, aqui no B, aqui na fatologia, primeira, segunda, quinta linha de baixo para cima, aqui, que comenta sobre, cita as amizades ociosas, né, que seria, assim, um antônimo do seu verbete, né, convivência Sim. prioritária. Me ocorreu a ideia do seguinte, assim, aquele ditado, né, quando dois não quer, um não briga, né, a mesma coisa, quando Sim. dois não quer, uma amizade ociosa não vai surgir, né. Como a gente eu poderia tornar aquela minha amizade ociosa em uma possível, reciclar isso e transformar ela numa convivência prioritária? Você já teve essa experiência? Você pode ampliar essa possibilidade? Obrigada. Na verdade, tem muito a ver com qual grupo, né? Que tipo de padrão ali está naquele grupo. Às vezes, a pessoa está com a mesma discussão, no discurso está padrão, assim, junto com o seu. Mas chega um momento que você não está mais afim em relação àquele grupo. Então, acho que tem a ver também com o Código Pessoal de Cosmoéticas. E aí você tem que... Ou se a pessoa, né, não acompanha, né, aquela sua forma, assim, às vezes, de pensar, ou o grupo, ou você está dentro de um grupo e percebe o código pessoal do grupo é outro, então, às vezes você precisa até sair do grupo, porque você, às vezes, acaba... tem os objetivos, às vezes você procura um grupo que esteja mais afim. Então, tem que ver o contexto e observar se tem essa possibilidade mesmo de, a partir do seu código pessoal de cosmoética, de suas ideias, se você está afinizada com aquele grupo, ou se é possível fazer uma abordagem diferente, que às vezes você inicia, mas aí não tem um grupo crítico, né? Não tem uma massa ali crítica para aquelas ideias que você está propondo. Né? Não, você percebe que ainda o povo ainda precisa ainda de engatinhar, de algo assim anterior. Eu falo isso porque de grupos assim que eu participei e de escola, por exemplo. Escola, você vai fazer... Eu cheguei numa escola, eu fiquei 9 anos na escola. A última coisa que eu fiz lá foi uma formação continuada com professores. Fiz um plano de ação de formação e incluiu todo mundo. Aí eu cheguei em um outro grupo, né, a escola começando, todo mundo novo chegando.
não dá para mim passar o que eu fiz no último ano, que eu passei na autoescola, 9 anos, chegar e instalar esse mesmo padrão. Vamos fazer um plano de ação, porque as pessoas ainda precisam chegar nessa maturidade, né, para assumir, às vezes, um trabalho que é coletivo. Ainda tem muita questão do individualismo. Então, tudo é um processo. Aí você tem que ver. Você tem que ver quantos anos você vai ficar naquele grupo ainda fazendo essa gradação, né? Esse trabalho é gradativo. Porque se você ficar 5 anos e ver que nada mudou, ainda não conseguiu mudar e tal, aí você pode estar, às vezes, procurar um grupo que esteja mais aberto. Entendeu? Você pode comentar em tecnologia a técnica diária da TENEPS qualificando para a convivialidade? Você pode comentar a sua experiência? Em relação à TENEPS, eu não iniciei, mas eu coloquei a TENEPS porque ela qualifica no trabalho com energia, na busca do domínio de energia. Você percebe, por exemplo, o holopensene, buscar a mudança de holopensene do local. Você colocar um estante de livros, buscar esse trabalho, você já percebe que muda. Você chegar num ambiente e perceber que você pode mudar ali com suas próprias energias. A sua forma de pensar, se você tem um antagonismo e o contrapensene, se você tem um posicionamento contrário, você poder fazer isso com suas energias e mudar também o ambiente. Então, a questão da TENEPS, ela vai sim, e tem a ver, né, com as relações com o processo do holocármico, com tudo que vai propiciar os reencontros grupocármicos, também os acertos grupocármicos ali. Está tudo muito relacionado à questão da TENEPS. Agora é uma prática ainda que está prevista para esse ano, eu dar início. Ede, por favor. Agora há pouco você trouxe que você é pertencente de uma família de 9 irmãos. Sim. Eu gostaria, e você é a única que é da Conscienciologia. Eu gostaria que, se você puder nos explicar qual a sua convivência prioritária dentro do seu grupo karma familiar, principalmente seus irmãos. Como é que é essa relação para você? A única consciencióloga e eles não. Bom, aí a questão mais é do exemplarismo. Bom, aplicar a técnica de 1 ano de vida. Eu cheguei na família e anunciei mesmo. Fui, inclusive, fazer almoço. Aconteceu muito sincrônico, né, a questão. E aí exemplifiquei, as metas na minha porta. Então, ocorre, assim, dentro da autopesquisa também, um efeito, né, em relação ao diálogo. A gente dialoga, eles perguntam às vezes. Então, ocorre esses diálogos. Estudando, eu costumo estudar, quando eu fazia as aulas treino, começava a estudar e fazia mesmo. Coloquei um quadro assim dentro no meu quarto, né, colocando os tópicos, estudando oralmente. E meu pai, uma vez, ele foi, né, e participou ali do momento de aula. Então, ocorre assim, às vezes, o interesse. E você parte assim daquela experiência que a pessoa tem, que ela relata para você. Então, meu pai, ele relata, ele nunca esquece, é interessante que ele nunca esquece, uma experiência do médico, do trabalho dele, que vivenciou a experiência saiu do corpo e foi fazer uma cirurgia no Rio de Janeiro. Então, ele sempre relata isso. Então, você pega aquilo que a pessoa tem de experiência e tenta ampliar um pouco. Embora, sim, o holopensene é religioso, né? Meu pai e minha mãe, eles são de uma ala conservadora da Igreja Católica, é o neocatecumenato, mas existe esses diálogos, né? Não deixa de existir o diálogo familiar. Então, no domingo, então, que reúne todo mundo à mesa, né? Então, tem esses momentos de diálogo. Às vezes, umas discussões, assim, mais acaloradas, mas
Então você tem um momento de... busca de da convivência prioritária. Então você tem um momento de abertismo entre eles. Sim, em alguns momentos. Outros momentos, na verdade eu estou mais assim, não falo muito, porque tem um momento que você chega, você acessa as informações e quer que todo mundo saiba. Então eu estou num momento assim de que se perguntar eu respondo, se não perguntar às vezes um livro de presente, mas assim. Muito obrigada. Penso muito em ser cremada ao dessomar, mas me vem a ideia de que no momento posso sofrer com essa decisão. Li vários depoimentos de pessoas que dizem que não querem sofrer, se tiverem que viver por meio de aparelhos. De que modo fazer para tomar essa decisão? Agradeço pelo esclarecimento. Olha, a primeira coisa, depois que você virou cadáver, você não vai sofrer com o cadáver. Pode deixar queimar, que não tem nada a ver com isso. E outra coisa, hoje eles estão dando a causa-mortes e o processo do atestado de óbito com muita sabedoria. Se tem dúvida, eles esperam para ver se a pessoa morreu mesmo. Tem uma série de condições. Às vezes se espera até 48 horas para ver o que aconteceu. Se o cara virou cadáver ou não. Com 48 horas já começa a esfriar, então a coisa já muda. De modo que a primeira coisa, não fique com medo, não. A cremação realmente é melhor. Para todo mundo, é sempre melhor a cremação. Agora, outra coisa, doe os seus órgãos. Se quando você dessomar, tiver alguma coisa que ainda pode ser aplicada, pense em doação de órgãos também. Professor, no período em que ficou estudando e trabalhando no Japão, quais observações fez com relação ao modo de trabalhar e pensar do povo japonês? Não, o povo japonês é o seguinte, eu me adaptei muito e o meu professor queria que eu fosse morar diretamente no Japão, desde a primeira viagem que eu fiz e meu estágio com ele lá de algumas semanas. Isso foi em Tóquio, com o professor Rin Sakurai. Ele era um cientista internacional, uma cabeça, um homem muito culto, era poliglota, mas não gostava das coisas com os americanos, devido ao problema dele durante a guerra e depois da guerra. E eu fui lá logo depois, não era muito tempo depois da guerra, não, só menos de 20 anos depois da guerra. Ele, por exemplo, ele nunca deixou as fórmulas e tudo que ele descobriu em matéria de assistência para o Drug and Food Departamento americano, quer dizer, o Departamento de Drogas e Alimentos, que eles pesquisavam nos Estados Unidos. Ele não quis fornecer fórmula nenhuma para eles. Eu usei muito todos os ingredientes e as fórmulas que ele usava lá da situação já feita. Agora, eu sempre desconfiei, porque ele me falou que o que ele usava era material da natureza. Agora, eu descobri, por exemplo, que uma das coisas que ele usava, a meu ver, é o kiwi. Ele fazia a essência do kiwi, principalmente aquela parte branca do kiwi. Aquilo ali é que ele trabalhava para ver, porque isso é uma das coisas que tem por lá. E ele devia de fazer isso com outras frutas e condições nesse sentido. Ele tinha uma poção, que era uma espécie de uma colônia mais grossa, que a gente injetava nas pessoas. Com isso, acabava as rugas, melhorava todo mundo e nunca dava problema. Agora, eu trabalhei com isso aí cerca de 3 anos. Atingi um monte de gente, nunca tive reclamação de nada. Agora, tinha gente que a gente transfigurava a pessoa, porque eu acabava com as rugas dela toda, de uma hora para outra, remoçava todo mundo. E outra coisa, às vezes sem fazer praticamente nenhuma cirurgia. Tudo na base de processo de infiltração de substância debaixo da pele para revitalizar o problema da pele. Agora, o que se passa então com o Japão? No Japão, eles são muito, vamos dizer, organizados e disciplinados em certas coisas. Mas há uns negócios difíceis, pelo menos na minha época. Por exemplo, uma vez eu estava em Tóquio, fui visitar lá um amigo, na hora que eu saí, era uma hora que saiu lá
o processo que estava acabando as aulas numa escola e tinha um muro muito grande com um portão. De uma hora para outra, eu estou andando no passeio, quando abri o portão, saiu aquela multidão, eu quase fui atropelado com a rapaziada que está saindo de lá. Quer dizer, lá tem disso. Outra coisa séria, quando eu ia para visitar a casa de um amigo, mesmo em Tóquio e outros lugares, eles tinham um cartão que atrás tinha um mapa para você encontrar onde é que era, porque senão você não achava. Outra coisa séria, você ia pegar um táxi, o taxista parava de quando em quando, que tinha um cara que orientava para ele para onde ele devia de ir. Eles não tinham. O negócio é muito difícil a vida. Uma outra coisa, a minha conclusão lá era o seguinte: se todo mundo saísse, certas cidades grandes lá do Japão, isso eu estou falando na década de 60, se todo mundo saísse, ninguém ia andar na rua, não ia caber todo mundo. Agora, a maior prova disso é o seguinte: você ia, por exemplo, num clube, então tinha aquele povo todo nadando, assim, um sábado igual hoje, um domingo, todo mundo nadando lá. Lá pelas tantas vinha uma pessoa com apito e no apito, aquele negócio muito grande. Todo mundo tinha que sair da piscina para ver se não tinha alguém afogando, porque era gente demais, precisava de saber como é que é. Eu não estou falando, não é piada não. Isso tudo eu vivi, assisti, participei. A situação não é fácil. Agora, o que se passa? Eles têm uma vida que até é bem acertada, se a pessoa se inteirar bem daquilo, é uma boa vida, bem avançada perante os outros e tudo isso. Mas lá não tem espaço. Eles têm que arranjar espaço. E eu sei que agora, nessas últimas décadas, parece que o governo japonês estava fazendo em ilha lá, eles estavam fazendo cidade em cima de pedaço de ilha, com as coisas todas, para aumentar o espaço no Japão. E outra coisa, a população estava crescendo, eu não sei para onde foi isso, como é que está. Agora, por exemplo, se vocês vão a Tóquio, naquela ocasião era assim, hoje deve estar pior ainda. Tem o Ginza. O Ginza é o local comercial, o coração comercial de Tóquio. Aquilo é uma loucura. É pior do que Las Vegas. Vegas, por exemplo, é menor do que lá. Tudo que tem de luminosidade, de luz, de reflexo das coisas, uma loucura a parte comercial do Ginza. Eu não sei atualmente como é que está, faz muito tempo que eu não vou lá. Agora, isso é impressionante. Outra coisa que é impressionante lá é quando eles acertam os lugares. Por exemplo, um jardim japonês, daqueles de pedra, para a pessoa refletir, é impressionante. Agora, tem lugar maravilhoso, bem feito, restaurantes, essa coisa toda. E outra coisa também, eu lá, devido às coisas, a gente estava com os americanos, então, uma das noites, eles falaram assim, não, nós temos que agora ver o que é que tem de mais importante no turismo do Japão. Então, eles chegaram à condição que era Tóquio at night, quer dizer, Tóquio à noite. Então, nós entramos no negócio, eu, americanas e americanos, todos meus amigos, nós estávamos todos juntos. Não tinha nada que ver com os japoneses, propriamente dito, não. Nós estávamos lá, era fim de semana. Então, nós vamos. Agora, é muito engraçado que você chegava, às vezes, tinha uma boate enorme, eles levavam você. E chegava e davam uma mesa para cada um. E vinha 4 mulheres. A gente que era homem, tinha 4 mulheres, para cada cara que estava lá. E vinha sentar na mesa. Agora, então, era uma loucura aquilo tudo. Uma outra coisa. A primeira vez que eu fui lá a Tóquio, isso na primeira semana, e eu saio e falo assim, não, eu quero conhecer um local aqui, tipo um boate, porque estava na onda esse negócio de boate. Quero saber para ver como é que é, porque eu conheço as coisas do Brasil, quero ver como é que é o negócio aqui. Então, nós vamos. Eles falaram assim, a maior boate que tem aqui é a boate Copacabana. O nome era esse mesmo, Copacabana, devido ao turismo. Nós, então, vamos na boate Copacabana. Chega na hora, os caras viram para mim lá, os americanos, e falam assim, escuta, vai ao banheiro. Então, lá vou eu ao banheiro. Então, chega no banheiro, eu vi lá onde é que tinha para homem, onde é que tinha para mulher. Aí eu entro na de homem. Chega lá dentro, era a mesma coisa, tudo junto, homem e mulher. Eles me colocaram lá para saber que era assim. Então, a gente realmente
O Japão é outro mundo, é outra cultura, é outra condição. A pessoa tem que se adaptar àquelas coisas, porque senão ela não se sente bem lá dentro. Agora, que as coisas são avançadas, bem arrumadas, tudo certinho, isso faz uma força danada para ser. Agora, eu só fico pensando, depois de 50 anos que eu não vou lá, como é que será aquele, por exemplo, o trânsito de Tóquio? Eu fico pensando. Eles começaram a fazer tudo quanto é, vocês sabem, aquelas máquinas que andam com pressão de ar, etc., tal, para andar depressa, né? Eles são especialistas nisso, porque lá o jeito tem que ser umas loucuras desse tipo mesmo. Então, hoje pode ser que o trem-bala tenha ajudado a situação, porque a situação lá era precária. Na época que eu fui, ainda não existia trem-bala, nada disso. Outra coisa, eu não fiquei lá porque eu tinha muita coisa para fazer na minha vida, porque aquilo foi uma tentação, o convite do Sakurai, eu ficar lá, morar lá, trabalhar com ele. Agora, ele gostou de mim porque eu fazia processo de cirurgia, pequenas coisas que às vezes precisava, tudo com as duas mãos, porque eu sou ambidestro. E outra coisa, para fazer a injeção lá a primeira vez, ele aplicou em mim um pedacinho. E depois falou assim, agora você mesmo vai fazer. Então, eu mesmo fiz a injeção na minha cara. E tirei que eu tinha aqui uma ruga enorme de atenção, que vinha até aqui no centro da testa. Eu tirei, nunca mais apareceu. Hoje que tem é muito pouca coisa. Agora, gente, isso foi em 66. Fazem 47 anos. Nunca mais teve nada. Agora, por isso que eu trabalhei com isso, com um monte de mulher, de homem, nunca tive reclamação de nada. Agora, depois que ele morreu, eu fechei o consultório, não quis saber de mais nada, porque eu não podia confiar. Ele confiava muito numa enfermeira já velhinha que trabalhava com ele, ela que cuidava das emulsões que ele fazia. Mas depois que ele morreu, eu não quis trabalhar mais com isso. Agora, era uma plástica sem cirurgia, a base era cosmiatria, a base mesmo não precisava de cirurgia, a maioria dos casos. Então, isso era o máximo. Você renovava uma pessoa na hora. E outra coisa, eu dava indicação para as mulheres, né? Agora, eu trabalhei com as mulheres do Takarazuka, que é o maior teatro secular do Japão, que aquilo é da cultura deles, é uma loucura. Cada mulher é mais bonita do que a outra. E elas fazem papel de homem e de mulher, dependendo da mulher, da atriz. E também trabalhei com o kabuki. O teatro kabuki são os homens que fazem papel também de homem e de mulher. Então, era muito estranho aquele negócio. Aqueles homens, por exemplo, que iam ser mesmo mulher o tempo todo e querendo arranjar seio. Então, tinha que arranjar seio para ele, aquele negócio todo, ver como é que era. Mas a coisa melhor era tirar aquelas meninas que já era tudo muito bonita, e você tirar uma ruguinha que aparecia, uma coisinha, a ficar felicíssima. Quando eu saí de lá, eu trouxe um monte de dedicatória, de retrato das moças mais bonitas que tinham, lá do Takarazuka, para mim. Mas então eu coloquei no meu consultório no Rio, em Copacabana, deixei lá. Agora, as fotos das mulheres eram tão bonitas que os caras foram lá roubar algumas coisas que tinham, as imagens, roubaram no consultório um dia, levaram as fotos tudo junto também. Eu nunca mais vi as fotos da dona. Agora tem a dedicatória com meu nome, os negócios todos, em japonês, tudo bonitinho, outras em inglês. E eu perdi as fotos da dona. Mas as japonesas eram lindérrimas. Outra coisa, ninguém é igual chinesa, não toma sol, para não piorar a pele. Então, a pele é aquilo que se chama de ebúrnia, né? Os poetas chamam de ebúrnia, que é super linda, clara, límpida, não tem mancha, não é encardida, não é nada, uma loucura as mulheres. Agora, qual a habilidade do povo japonês que mais despertou sua atenção? A habilidade deles é a persistência. Eles são determinados na história, aquilo é impressionante. Agora, eu vejo, por exemplo, a dificuldade maior é pelo tamanho do corpo deles. Eles não são bons de reflexo, igual a gente, não. Por isso que o trânsito é difícil. Por isso que tem muito carro, quando eles começaram a fazer, era tudo carro menor, que para eles é melhor isso. Eu, por exemplo, lá era diferente da média, por causa do meu tamanho. Você está entendendo? Então, eles têm dificuldade nessa questão de reflexo físico, sabe? É o problema da cerebelo. Tem alguma coisa nisso que é da própria raça.
Agora, estou trabalhando atualmente com japoneses do Japão. Qual dica o professor aconselha para as pessoas que trabalham com a cultura e modo de trabalhar tão diferente? Seria bom você conversar e saber algumas expressões. Entende? Então, arigatou gozaimasu, coisas igual essa, assim, que é muito obrigado, aquele negócio todo. Você tem que saber para ver como é que é. E outra coisa também é ver como é que eles se portam. O jeito, isso tudo é importante. Em Roma, você tem que ser igual aos romanos. Quer dizer, no Japão, você tem que ser igual aos japoneses. Essa que é a orientação que a gente dá. Agora, você é um cara que estuda muito. Quem está falando é o Reinaldo, aquele que manda um monte de livro, dicionário para nós. Sabe? Ele está trabalhando com o japonês agora. Agora, você é uma cabeça, você vai se dar bem com isso. Agora, vale a pena você ir ao Japão para ver lá, para poder trabalhar depois com o povo aqui, japonês. É bom ir lá, para ver como é que funciona. Eu fui ao Japão muitas vezes. Naquela ocasião dava um trabalho danado, porque você tinha que ir de avião o dia inteiro. Às vezes parava na ilha de Ueiko, às vezes no Hawaii, lá no fim do mundo. Tinha aqueles negócios todos, até chegar no Japão não era fácil. Hoje está tudo mais fácil, parece. Já está muito melhor. Mas outra coisa, a gente tinha também o problema do confuso horário. Quer dizer, você dava uma alteração com o negócio quando era a mudança de horário, por causa do fuso. Isso influía na gente, nas viagens. Eu, quando ia para lá, o primeiro dia lá era para descansar. Quando eu voltava, o primeiro dia aqui era para descansar. Entendendo? Para não entrar no confuso horário. Confuso horário, quer dizer, é o fuso horário que dá confusão na pessoa. Entendeu? Isso é um fato, essas coisas acontecem. Eu passei por isso, sei como é que é. Agora, por exemplo, o Concorde, quando funcionava, ele dava confuso horário pela pressa. Lá no Japão, não. Era coisa que você ficava no avião, dava às vezes alteração, que chegava no outro. Agora, por exemplo, eu saí uma vez de Paris e vim ao Rio. O negócio era de manhã e o dia era o mesmo. Mas sair de Paris e ficar no Rio, a vida toda está diferente. Me deu confuso horário também, até me adaptar no negócio, porque às vezes ele vinha em algumas horas. 6 horas você mudava de continente com o negócio todo. O Concorde era uma coisa absurda. E eu fiz as viagens logo que o Concorde entrou no ar. Então ninguém estava habituado com aquilo, era caríssimo o avião, mas eu fiz para fazer experiência. Levei até meu filho, então todo mundo tratava bem dele, porque menino nenhum andava no Concorde, porque a passagem era cara demais, mas o menino era pequeno, a gente tem que andar com ele para fazer minhas viagens, todo lado era ele e a minha mulher, nós três, todo lado. Então, agora, não era fácil. E outra coisa, o Concorde era ruim, que eu já falei isso aqui. Ele não permitia, não tinha espaço. Então, ele não permitia você aumentar a bagagem. Era caríssimo. Você pagava aí uma passagem aí, 600 da sua passagem. E um pouquinho que você aumentava a mala, eu paguei $832 pelo aumento de peso. Porque eu não tinha espaço. Outra coisa, os bancos, esse negócio, tudo era apertadinho. Concorde era assim. Professor, sobre o Japão ainda, eles têm um traço muito positivo, que eles são muito trabalhadores, detalhistas, né? Mas será que, o senhor, na época que o senhor estudou lá, como é que era a relação da qualidade de vida no trabalho? A impressão que eu tenho... Não, eles são máquinas. O negócio tudo é certinho, é mais do que militar. Tudo ok. E outra coisa, eles têm honra com isso. Eles gostam de tudo certo. Agora, japonês é muito bom, porque você pode confiar em tudo. Você está entendendo? Ele não vai te tapear, o negócio é tudo ali certinho. Eu me dei muito bem lá com os negócios dele por causa do Sakurai. O Sakurai foi, de cientista internacional, um dos que eu mais admirei. De tudo que eu vi, aprendi muito com ele. Como é que é? Às vezes ele tem porque eles trabalham demais, né? Eles ficam doidos com as coisas que eles fazem. Eles querem chegar no objetivo, não querem saber. Agora, nem sempre eles têm corpo para isso. É o que eu estava falando, por exemplo, na questão de trânsito, você via direitinho que eles não eram bons, sabe, de roda. A gente fala no Brasil, bom de roda. Eles não eram bons de roda, devido ao problema. Eu acho que é o corpo pequeno e pouco reflexo. Outro fator muito positivo é o Koban, a polícia, a segurança do japonês é muito boa.
Eles cadastram todo mundo, os bairros conhecem, o policial conhece todo mundo. Eles têm estatística de tudo, sabe de tudo. Isso é ótimo. É uma loucura o negócio deles. Agora, você sabe, a natureza ainda funciona, né? Tem aquela história que eu nunca pude esquecer, porque foi um auê. Ninguém esperava aquilo. Nós estamos lá, aquela equipe, tinha gente comigo, gente de outro lugar, dos Estados Unidos, tudo, homem, mulher, tudo gente. Então aí eles falam assim, não, nós vamos hoje no lugar Granfino que eu quero pagar. Isso é uma das americanas que queria pagar. Eu quero dar um banquete para vocês hoje. Vamos escolher qual é o restaurante mais caro e melhor que tem aí. Aí eles arranjaram um que dava filé, que no Japão isso era caríssimo, negócio bravo. Então nós vamos ao tal restaurante do tal de filé para comer, como se fosse uma churrascaria, mas um restaurante Granfiné. Então nós chegamos lá, tinha uma mesa enorme, toda dourada, que era onde eles assavam as carnes, para mostrar para todo mundo o negócio, tudo ali. Mas separado, tinha um lugarzinho para aquilo, para você via. Tinha tudo espelhado, tudo arrumado, com vidro, tudo arrumado. E dentro havia jardim de inverno, flores, plantas, um negócio super Granfino. Então nós estamos lá, a gente faz o pedido e a turma está esperando. Daí a pouco a gente vê que começa a fazer um barulho, um processo de trovão, raio, daí a pouco cai uma tempestade. Mais uma senhora tempestade, quando nós vimos, a água estava chegando no pé da gente, sabe? Inundou o restaurante inteiro. A gente teve que cair fora dali, nada de bife, nem de filé, nem de nada. Que era steakhouse, sabe? Em inglês, eles colocavam sempre em inglês por causa dos turistas, né? Então, era steakhouse. Era maior de Tóquio, mas eles não previram alguma coisa que a tempestade inundou tudo. Também a tempestade tinha inundado muita coisa lá nesse dia, inundou muito lugar. Mas, por exemplo, isso aí foi... Aí eu falei assim, japonês não acerta em tudo. Tem coisa que eles erram, tem coisa que não previram. Aí a turma toda começou a rir e a gente caiu fora. Fomos comer em outro lugar lá, em outro lugar, mas não deu. Entende? Não, agora, nesse dia ninguém pagou nada, e a americana não gastou dinheiro. Porque como é que ia ficar? Você há de ver a cara de frustração do gerente, do povo tudo falando para a gente, porque estava todo mundo Granfino, todo mundo bem acertado. Eles viram que o negócio era nível alto, né? Porque nós fomos lá, tinha que estar tudo a caráter, entende? Alto nível mesmo, né? Então, se há de ver e falar, mas a gente nunca esperava, e o homem desesperado lá, terrível aquilo. Agora, eu nunca vi assim, uma inundação de restaurante, foi só essa que eu vi na minha vida, por qualquer lugar. E nunca a gente ia esperar isso acontecer ali. Professor? Sim. Aqui. E na área das suas pesquisas de projeciologia, conscienciologia, alguma coisa diferente lá naquela cultura tão... Não, lá é o seguinte, é muita gente junta, né? Você sabe que lá tem hotel que você entra, é o hotel que você entra na tubulação, você entra pelo cano. Então tem uma televisão no seu pé, você estica aqui e tem um lugar para você dormir. Só aquilo, mais nada, é um buraco. Então, é muita gente e pouco espaço. Então, com isso, quando a gente faz projeção lá, é um tal de ter japonês fora do corpo, que é uma loucura, é muita gente. É uma multidão. Então, a multidão é física e essa é física. Lá tem muita gente mesmo, o negócio é sério. Essa que é a diferença que eu vi lá fazendo projeção. Agora, por exemplo, teve lugar que eles queriam que eu fosse, eu nunca fui. Eu nunca fui a Nagasaki, nem Hiroshima, nada disso, por causa do processo de radiação, que eu não sou besta. Agora, tem lugar no Japão interessante. Um deles que eles queriam que eu fosse, eu também não fui, é um lugar que lá, naquela ocasião, ele tremia todo dia, de hora em hora, de um tremor de terra, de hora em hora. Então, eles falaram que aquilo virou turismo. Era um ponto de turismo. Eles queriam que eu fosse. Eu falei assim, não preciso disso, porque tremer eu sei como é que é. Eles também eu não fui. Eles queriam que a gente fosse visitar essas coisas todas, eu desisti. Agora, o lugar que eu vi que tem mais energia mesmo para valer
é um local chamado Nara. Sabe como é que é? Nara. Lá tem um Buda enorme e é frio o ano inteiro. Mas a energia do lugar é o que eu chamo, lá é um chakra da terra, igual aqui em Foz. Você chega, você sente aquela energia de Nara. É impressionante. E o lugar é muito bonito. A natureza, o cuidado que eles têm no Japão é muito impressionante. É tanto que muita gente vai ao Japão e fala assim, ó, vai a Nara, veja o ambiente, sinta as energias para ver como é que é. Isso, independente do Buda, que tem um Budão enorme lá. Esquece o Buda. Veja a energia do lugar. É impressionante. Agora, lá tem uma coisa, é muito frio, às vezes chove, é preciso a pessoa ir bem agasalhada, porque senão a temperatura baixa muito de uma hora para outra. Mas vale a pena ver. Esse é um dos melhores lugares do Japão, é Nara, que é o nome. É igual o nome da Nara, sabe a Nara? Nara de Oliveira aí do Everton, o nome é o mesmo. Nara. Professor, fica onde? Fica perto de Tóquio, esse lugar? É. Fica perto de Tóquio? Não, não é longe. No Japão não existe longura. Porque tem várias ilhas, né? Presta atenção, no Japão não existe longura. Eles falam isso. Tem colegas que já vão pesquisar. Fica mais ou menos aonde? Agora, ó, uma maior loucura que eu sempre falei com eles era fazer esse negócio de mexer com irradiação. E a maior prova é isso. Ó, o que é que aconteceu depois? Eles agora estão querendo cair a ficha. Gente, foi aquele monte de gente que morreu. Em minutos, milhares de pessoas foram mortas pela bomba atômica. Mas eles não guardaram isso na cabeça. Fizeram depois essa buzina atômica. Eles são doidos, né? Eu falava lá, meti o pau, ó, fica livre da irradiação. Isso é loucura. É tanto que eles queriam que eu fosse lá, queriam me mostrar como é, o que sobrou de Hiroshima, de Nagasaki. Hiroshima, por exemplo, eles queriam mostrar que naquela ocasião ainda tinha muita coisa que podia ver do que restou da bomba. Eu falei assim, eu não vou lá não, que é isso? Sei lá, a radiação, como é que é? Eu cuidava da minha energia. É igualzinho hoje, que eu não coloco nada no vidro, por causa do meu processo de sinalética, entendeu? Eu já era desse jeito naquela ocasião, isso faz 50 anos. O senhor falou em tertúlia anterior sobre a pangrafia, a observação através dos para-olhos. Em um primeiro momento ainda é muito complexa. Qual é a melhor forma de exercitar e aplicar a pangrafia de forma gradual? Olha, o melhor que você faz é procurar desenvolver o EV e os problemas nossos, principalmente o arco voltaico crânio-chacral e a mega-euforização. E, se for possível, alguma coisa sobre a projeção. Você lê lá o meu livro Projeciologia, que vai indicar a você as técnicas. Lá tem mais de 20 técnicas para a pessoa fazer. Isso aí pode ajudar. Agora, não force a barra. A coisa que pode ajudar mais, além disso, é a TENEPS. A prática da TENEPS é desenvolvimento do parapsiquismo. Com o passar do tempo, se o amparador vê que tem interesse de você se desenvolver mais, eles mesmos vão ajudar você nesse sentido. Aí você vai chegar na pangrafia. A pangrafia tem que ser a vivência simultânea de vários fenômenos ao mesmo tempo, com o mesmo objetivo. Então, o conteúdo do fenômeno, a mensagem que ele dá, ela é muito mais sofisticada do que de um fenômeno simples, singelo, um só, individualmente. Professor, de que forma funciona o princípio da descrença? É possível aprender alguma coisa, experiência, sem preconceitos? Tenho dificuldade de entender esse conceito. As pessoas têm muito preconceito a respeito do tema antirreligiologia. É necessário expor a minha opinião a respeito desse tema para as pessoas? Sim, se você pode, se você já entende. Me sinto crucificado por pensar dessa forma antirreligiosa. Poderia esclarecer para mim? Sim, o caso todo é o seguinte, vamos entender. O princípio da descrença é o seguinte, você não deve crer em nada que você lê ou porque eu estou falando aqui. Não acredite nisso, isso é besteira. Crendice é bobagem. Crendice, às vezes, é pior do que ser sub-humano. Você tem uma ideia. É antes do sub-humano, quem acredita nas coisas. Por quê? É uma lavagem cerebral que a pessoa mesma admite através de um dogma que foi imposto por uma outra pessoa. Isso é loucura. Então você vira boneco de ventríloco. Isso não é bom, é lavagem cerebral. Agora, então, o que é o princípio da descrença? Você não acredita em nada, nem em ninguém. Nem no que você lê, nem no que você ouve. Você vai fazer aquela experiência que chamou a sua atenção, que você tem interesse.
Fazendo a experiência, você tira suas conclusões, independente da leitura, independente do que você ouviu dos outros. Isso é que é o princípio da descrença. É a vivência do fato, a vivência, a experiência, a vivência do problema que você está pesquisando. Isso é que é a descrenciologia. Agora, sobre preconceito, não interessa o que é que o povo pensa. Se você argumentar com racionalidade, lógica, quem tem mais, vamos dizer, argumentos sérios, quem tem mais, vamos dizer, a divisão da ideia correta, aquilo que presta, daquilo que não presta, aquilo que é novo, daquilo que é ultrapassado, ganha a parada, porque contra fato nós não podemos estar discutindo, brigando ou qualquer coisa. A gente pesquisa, a gente faz debate, a gente interpreta as coisas. Quem tiver mais, você sabe, autocognição, engole o outro, por causa do processo da argumentação. Então, o problema todo, você não precisa ter medo de preconceito dos outros. Agora, você tem que mostrar, por exemplo, na religião, olha o tanto de guerra que tem existido. Tudo isso deve-se à religião. A religião é a base do processo da guerra. O povo fica pensando que é só amor, fraternidade, não é assim. É muita coisa de guerra por causa da religião. Veja o que está acontecendo entre judeus e palestinos. Há quantos anos? Estão matando gente lá todo dia. Outra coisa, a guerra é tão grande que entre as próprias pessoas, os irmãos da mesma etnia, da mesma raça, no mesmo país, todo dia eles se matam uns aos outros. Olha lá o que tem acontecido no Iraque. Olha o que está acontecendo na Síria. Agora, são tudo irmãos. Às vezes, uma diferença de seita combate o outro. Tudo por quê? Guerra religiosa. Então, você vai ver isso por todo lado. Explica isso para essa turma. Uma outra coisa. Pega os evangélicos aí e vê aquele negócio que eu tenho falado aqui diversas vezes. Os evangélicos, eles exigem um dízimo. Esse dízimo é uma extorsão. Eles tiram o dinheiro da pessoa para a pessoa se sentir bem. Então, eles cobram da assistência que eles dão. Então, tem um bispo aí que tem uma porção de mídia, rádio, televisão, tem publicações, tudo, porque o homem parece que já está bilionário. Agora, tudo dentro do Evangelho, da Bíblia, da doutrinação e etc. Então, eles ficam falando que ficam esperando a volta do J. Cristo, o Jesus Nazareno, que era um judeu. Então, eles estão esperando esse judeu voltar. Agora, tudo indica que eles estão esperando, é isso que você tem que explicar para essa turma. Eles estão esperando para ensinar ao Jesus Cristo a cobrar, porque o Jesus Cristo não cobrava nada de ninguém. E eles cobram. Então, a verdade deve ser isso. Para que eles querem Jesus Cristo de novo? Quer dizer, eles devem ter evoluído. Eles acham que eles evoluíram cobrando o processo do dízimo, o dinheiro. Então, eles estão muito por dentro do cifrão. E Jesus Cristo era contra o dinheiro. Entende? Ele combatia os ricos. Agora, esses caras estão ficando cada vez mais ricos, deve ser então, para ensinar o Jesus Cristo, porque eles acham que Jesus Cristo errou, né? Nessa situação. Então, é bom clarear os evangelhos sobre essa realidade. Contra fato, não há argumento, os fatos estão aí. Quem é que pode vir contra esses fatos? Não tem jeito. O bispo, todo mundo sabe aí, a televisão, esse negócio, ele é um exemplo. Tem muito mais do que isso. Então, o povo quer mais dinheiro para fazer exposição do negócio e ganhar mais dinheiro. E todo dia tem que dar. Eles são especialistas em cobrança. Os evangelhos são os máximos, até de cobrar os outros. Ganharam demais da Igreja Católica. Hoje eles estão superiores, eles sabem arranjar mais dinheiro. É tanto que no Brasil mesmo está crescendo mais os evangélicos que católicos. Por quê? Por causa de dinheiro. Eles estão invadindo o negócio. Estão indo. Agora, isso tudo é religião. Se você quer combater o processo da religião e as bobagens que tem, os excessos, tem que olhar essas coisas que eu estou te falando e mais alguma coisa. Outra coisa, existe um monte de livro que tem por aí. Um deles tem um autor que chama Sam Harris. É Harris que escreve. Sam
Sam, S-A-M, Harris. Tem um livro muito bom sobre esses processos. Ele tem mais de um livro, vale a pena ver. Isso pode te ajudar aí na argumentação, para você falar com essa turma. Agora, ó, preconceito você vai encontrar por todo lado. Pensa nisso e vê as coisas baseadas em fatos. Se a pessoa pegar os fatos, ela caminha bem. Deite aqui. Na página 15, na patologia, na penúltima linha, as reconciliações grupo-kármicas planejadas. Você poderia expandir isso? Não sei se já foi falado. Tem que tirar, né? Aqui eu pensei na questão do curso intermissivo, né? A ressoma o planejamento numa família, por exemplo, família nuclear, e também de lucidez em relação à convivialidade. Se você está num grupo, se você percebe, por exemplo, que necessita fazer reconciliação com algumas pessoas do grupo ou do grupo inteiro, para você ter essa lucidez e inclusive, chegar, se você não é parte daquele grupo, você se aproximar, né, daquele grupo. Você fazer um planejamento mesmo para participar. Ou se aproximar de alguma determinada pessoa ou de um determinado contexto que vai ajudar nas reconciliações. Por exemplo, onde é que eu posso atuar com mais discernimento? Onde é que eu posso atuar para ajudar mais? Eu acho que é pensar um pouco assim, dessa forma. Eu tive a experiência, quando eu saí de uma escola, de ter de olhar para a escola, o contexto, olhar o contexto. Aqui eu poderia, né, eu poderia vir para essa escola. Até eu olhei para a escola e brinquei, né? Eu vou para essa escola. Mas, assim, eu estava em outra cidade, né? As cidades mais próximas ali em Brasília, Samambaia e Ceilândia, né? São próximas assim, mas depende tudo da questão de remanejamento, né, para outra cidade. Mas eu fiz o concurso de remoção, eu fui uma das primeiras colocadas assim na questão. Foi muito fácil, assim, né, do ponto de vista, assim, acho que multidimensional, foi muito fácil chegar nesse outro ambiente. Agora, com esse planejamento de intencionalidade, onde eu posso ajudar mais, né? Eu vou para uma escola pronta, que já está todo mundo com aqueles mesmos costumes, habituado àquelas mesmas situações, ou vou para um ambiente que eu posso começar um trabalho e realizar mais assistência. Então, pensando dessa forma, você pode tanto fazer isso a partir do curso intermissivo, né? Esse planejamento, que depois também, quando você ressoma, a dificuldade da recuperação de cons também é mais... Agora, já pensando no curso intermissivo, você já tentar fazer esse tipo de planejamento. Professor, em um comentário sobre o uso da melatonina, o senhor disse que há pontos positivos e pontos negativos. Pode esclarecer quais os negativos? Não. O melhor, não adianta estar falando isso no escuro, não. O melhor é você pegar alguém que entenda do assunto, um médico que seja especialista da coisa e falar para você. Muita gente aí hoje já conhece as coisas da melatonina. Agora, ela tem aspectos positivo e negativo e tem que ver o que é que você tem, que remédio que você toma, os seus hábitos, condições nesse sentido. Não é qualquer um que deve ir tomando melatonina sem mais nem menos, não. Outra coisa é a dosagem, tem que examinar muito a dosagem. Professor, meu avô dessomou essa semana, dia 3, com morte cerebral e ataque cardíaco. Existe algum inconveniente em exteriorizar energia para o recém-dessomado? Não, não tem nada. Desde que você tenha confiança e, vamos dizer, tenha competência a respeito de energia, assimilação, desassimilação, não tem nada. Meu objetivo seria exteriorizar para aumentar a lucidez dele. Ok. Ponha a energia e entregue ele para o destino dele. Se ele dessomou, porque tem sua razão de ser. Cuida da sua vida, porque você ainda vai ficar muito tempo por aí, que o povo está vivendo mais de 100 anos. Agora, a nossa verbetógrafa, como vê a zooconvivialidade dentro da convivência prioritária? A zooconvivialidade
tem a ver aí com o conceito mais amplo, que é a holoconvivialidade, né? Tem a zooconvivialidade, a fitoconvivialidade. É o respeito, acho, no geral, à natureza, a convivência aqui com as plantas, com não só os animais, mas todo esse elo, essa reciprocidade da natureza no geral. É aprender a conviver com os pequenos animaizinhos, né? As bactérias, os vírus, os insetos no geral. Cada um com seu princípio consciencial, né? Os espíritas dizem que os suicidas vão sofrer muito por terem se matado. O que o senhor pensa seria assim mesmo? Quem se mata paga o dobro na vida extrafísica e na próxima vida vive ou nasce com problema na parte do seu corpo que ele maltratou para se matar? Olha, essas coisas são relativas. Essas coisas pode ser, às vezes tem essa razão, mas não é bem assim não. Pelo seguinte, isso que a gente chama de suicida é um negócio complexo. Quem é que realmente é suicida? Tem cara que às vezes foi eutanásia para não chatear os parentes dele. Então, às vezes aquela intenção da pessoa não foi isso. Tem que dar um desconto nessa situação toda e ver como é que é. Outra coisa, muita gente que se fala que suicidou aí, que o médico chega lá e falou que é suicídio, que a polícia admitiu, ele foi suicidado, é alguém que matou. Então ele é vítima. Então tem que ir com calma, não é assim não, tem que examinar. Agora, nunca é bom uma pessoa se matar, nem a si mesmo, nem aos outros, que esse é o homicídio. Então, o autocídio é o suicídio, isso é uma coisa negativa, é uma coisa mais do que óbvia. Agora, nós temos que estudar cada caso e ver o que é que seja ruim e o que é que não é tão ruim. Então, tem os atenuantes e os agravantes de cada caso suicida. Agora, por exemplo, tem suicida que às vezes ele está errado de tudo quanto é jeito. Quando esse é errado, o negócio ainda fica pior ainda. É igual aquele cara que se atirou lá da Prado Júnior, lá do 16º andar, sei lá quanto, e a hora que ele caiu, ele matou um homem que estava andando na rua. Então, veja, isso ainda é pior ainda. Então, ele não só matou a si mesmo, como matou outra pessoa. É lógico que ali foi sem intenção. É um dolo diferente. Entende? Então, é preciso examinar isso tudo, cada caso, como é que é. Agora, esse negócio de falar que todo suicida vai para o vale dos suicidas, etc., não, isso tudo não é assim, não. É um monte de suicida que às vezes fica na casa da pessoa lá, a gente vai lá, sai do corpo, está lá o homem. Pior, né? Está lá a mulher. E outra coisa, uma situação, às vezes, criando até problema, tentando acertar a situação, tudo. De modo que tem que examinar. Não é bem assim, não. As coisas de dessomar, são complexas. Tá bom. Neide, é Neide, né? Marilza, não sei se você já respondeu aqui na página 15, em fatologia, a inversão, de baixo para cima, a quarta linha, já no finalzinho. Sim. A inversão mesológica quanto às rotinas úteis. Inversão mesológica quanto às rotinas úteis? Porque essa questão da rotina útil, na quarta linha de baixo para cima, no finalzinho. Das rotinas inúteis. Eu acho que já comentei algo, mas é você fazer essa inversão mesmo, né? Observar na sua rotina o que você ainda tem assim de rotina. Você, por exemplo, assiste muita novela. O que você pode já ir, já aquilo ali já não é para você, e você pode ir excluindo e tentar fazer lista mesmo de prioridade. Essa prioridade por exemplo, convivência prioritária, como eu qualifico isso estabelecendo uma rotina, um plano de ação, nesse sentido. Tá bom. Neide, na fatologia, segunda linha, você coloca assim, ó, a priorização precoce das oportunidades evolutivas vivenciadas em grupo. Já achou? Sim. Você pode expandir mais para a gente? Ver, bom, eu coloquei essa questão olhando assim para a experiência assim, de grupo, né, que eu observei. Depois eu fiz a fatologia que eu fui listar, né, o que eu tenho de experiência assim, de grupo. E eu acho que um pontapé, assim, o ponto de partida foi experiência com 14 anos com crianças, né?
Uma senhora, ela disponibilizava a garagem dela e eu reunia crianças para fazer vários trabalhos, recorte, colagem de jornais, aquilo que eu achava que eu poderia estar contribuindo, né? Então eu organizava, né, aquele grupo de crianças, e eram atividades às vezes diferenciadas, porque tinham crianças de várias idades, desde 3 anos até 15 anos. Eram crianças que a maior parte do tempo ficavam na rua mesmo, né? Então, uma postura assim de sair, né, um pouco de si para estar ajudando de alguma forma. Era o que eu podia fazer naquele contexto, que eu via, né, que eu podia fazer naquele contexto. Neide, aqui na parafatologia, página 16, antepenúltima linha, a ressoma planejada prevendo a convivência prioritária como aporte proexológico. Poderia ampliar qual a experiência que você tem nisso? Eu já respondi, tem a ver quanto à intermissão, né? De ter um planejamento, né, prevendo uma convivência prioritária, uma convivência com um determinado grupo, que vai possibilitar essa evolução conjunta com os aportes proxológicos, com os aportes que vão ajudar nessa... A verdade que o grupo, na verdade, ele é um aporte. Ele torna-se um aporte para uma proex grupal, né, para reconciliações, para vivência com qualidade, convivência com qualidade. Professor Valdo, aqui no verbete do DAC, na página 4, na esforçologia, segunda linha, o senhor comentou aqui, falou sobre o mini autoesforço como unidade de medida do autocompletismo existencial. O senhor pode ampliar, por favor, essa questão do mini autoesforço? O esforço aqui é o seguinte: a unidade de medida do autocompletismo existencial, o autocomplexo, é o mini autoesforço. A explicitação sem o teu testemunho surte pouco efeito. Quer dizer, tem que ter o testemunho da pessoa, a participação dela, o exemplo que ela dá. Agora, a consciência equilibrada, ela aplica o autodiscernimento ininterruptamente, 24 horas por dia. No universo da evolução consciencial, o autodiscernimento é indispensável em tudo. Somente o autodiscernimento consegue dar isenção, neutralidade e justiça a qualquer variação cosmoética. Então eu falo, o autodiscernimento é a estrela polar. O autodiscernimento é o mestre máximo. Então, o que é que vem a ser o autodiscernimento? É aquilo que está falando aí antes, é a pessoa distinguir aquilo que presta daquilo que não presta. Aquilo que é avançado, evoluído, daquilo que não é mais, que já está ultrapassado. Então, boa vontade, boa intenção, o cemitério está assim de gente que morreu prematuramente porque não tinha autodiscernimento. O autodiscernimento é que mostra a inteligência da pessoa, a experiência dela, a maturidade que ela tem, a competência evolutiva que ela demonstra. De modo que nós temos que estudar o tempo todo em matéria de autodiscernimentologia. Olha lá, o memorando está lá. Autodiscernimentologia está lá. Aquilo é um dos tópicos básicos da nossa vida. E outra coisa, o povo fala pouco em discernimento, porque a maioria ainda não tem o discernimento. Quando a pessoa começa a ter discernimento maior, ela começa a falar mais daquilo. Agora, vocês olham na ciência, nas escolas, nos esportes, raramente você vai ver uma pessoa usar a palavra discernimento. No entanto, discernir é a coisa mais importante que tem em tudo que a pessoa faz. Sem isso, como é que ela vai poder evoluir? Agora, o esforço, todo o processo de evolução diz respeito ao esforço da pessoa. É a tendência dela, a dedicação que ela tem, vamos dizer, o planejamento, a organização, a disciplina. O que ela faz com isso? Isso aí é o esforço. Agora, esse esforço, ele é básico. E outra coisa, ele tem que mostrar inteligência. Então, é muita gente desperdiçada. Tem muito talento,
às vezes trabalha demais, mas rende pouco. Por quê? Às vezes não tem discernimento. Ela não sabe escolher o que é o prioritário, aquilo que devia vir na frente, aquilo que é mais importante que o resto. Então, essas coisas mais relevantes são esquecidas pela pessoa de modo geral. É isso aí que a gente insiste com as pessoas. Vamos estudar o processo de discernimento, ver o prioritário, ver o que é evolutivo, ver o que é que você pode ajudar mais as pessoas. Então, pense bem se a sua vida não tem desperdício. Se você não está uma pessoa desperdiçada, é muita gente desperdiçada que tem por aí afora. Pense nisso. Sem discernimento, o desperdício toma conta da pessoa e ela perde energia, companhia, tempo, oportunidade, vida. Isso é difícil. Professor, no DAC, na página 4, o senhor coloca sobre a linologia. E fala sobre o nível de lininina, né? O senhor poderia ampliar mais um pouco sobre isso? O problema todo é o seguinte, na vida nossa, vida humana, a coisa mais importante que tem, do ponto de vista de manifestação para a evolução, é o processo da energia. Essa energia, ela se baseia, ou ela é baseada, ou ela é o fulcro, é a essência de todos os parafenômenos que existem. E esses parafenômenos, então, eles são baseados na energia, e a energia mais evoluída que tem é justamente aquela que começa a ficar mais densa, que a gente chama de ectoplasma, que diz respeito às células do corpo humano da pessoa. Então, o que se passa? A essência desse ectoplasma que existe na natureza por todo lado é a lignina. Lignina é a substância que segura, por exemplo, o talo de uma árvore, a haste, o tronco, a ficar ereto e duro. É essa substância que segura aquilo. Por exemplo, você não acha esquisito? Como é que uma árvore cresce? O que é que tem ali que segura ela? Tem alguma coisa. Ela tem algum negócio que coloca ela ereta, firmona. Você está entendendo? E em relação a gente, né? É a lignina. Agora, então, veja, a lignina seria a base da ectoplasmia, da botânica, da vida vegetal. Entende? Nós somos derivados dessa vida vegetal. Por quê? O princípio consciencial começa primeiro na botânica, depois na zoologia, depois na hominologia, que somos nós. E depois tem a consciência livre, que a gente não sabe como é que fica isso, tal, etc. Então, a lignina, ela é básica dentro do processo da nossa vida. É isso que eu tento mostrar, fazendo aí essas coisas que nós estamos mostrando, todas essas coisinhas bonitinhas, certinha, vaso, planta, folhagem, flor, canteiro, que nós estamos mostrando aí fora. Agora, já obtivemos algum êxito, pelo seguinte, o cara da Rede Globo teve aí e falou que nessa redondeza toda, eles estavam fazendo filmagem em todo lado, não viram lugar nenhum que tivesse tanta flor igual aqui. Ele falou até que quer voltar aqui para ver as coisas. E para entender isso, porque ele se sentiu bem com o tanto de flor, os pomares que nós temos, os gramados que a gente tem, entende? Esses pequenos bosques que nós temos, tudo aqui, todo lado. E outra coisa, Foz é fora de série nisso, porque tem o verde o ano inteiro. Aqui nunca perde o verde. O verde aqui é a terra do verde. Nós chamamos que é a capital do verde. Eu mesmo escrevi um artigo agora que eu estou falando nisso. A capital do verde é Foz do Iguaçu. Então, você está entendendo o que é a lignina. Agora, aquilo que eu estava falando aí, por exemplo, a pessoa frágil que gosta da florzinha pequena. O cara que é fortão que gosta da florzona grande. Você está entendendo? Isso tudo tem lignina no meio, por causa da relação da consciência com o processo da ectoplasmia. Agora, outra coisa. Se você começar a estudar ectoplasmia, um dos bons exercícios que você pode fazer é procurar ter contato com o processo de uma árvore viçosa para você absorver a energia dela. Isso também tem a base da lignina na ectoplasmia. Nós chamamos isso de fitoectoplasma. Fito quer dizer vegetal, é da botânica, é da árvore, etc. Então, o fitoectoplasma, você começa a sentir quando vem de uma árvore, quando ela esteja muito viçosa, aquilo vem para você. Então, por exemplo, agora, nós temos aí em Foz a mangueiras. A mangueira em tudo quanto é rua,
Até dentro da rua, no meio do passeio, está cheio de mangueira, e tudo cheio, está tudo carregado. E vocês vão olhar que o sol aqui do lado de lá. Nós mesmos estávamos mostrando aí para ela que tem uma série, por exemplo, de lugares que você vai aqui, a maioria das ruas de Foz. Você vai olhar que tem mangueira carregada e tudo que está voltado para lá à tarde tem mais manga do que o outro lado. Está entendendo? Por causa do sol. Agora, veja, tem mangueira, mas assim, está carregada, é uma loucura. Os caras têm que evitar nessa época os bichos que tem, gato, cachorro, porque as mangas, se elas são muito grandes, cai e machuca o bicho. Tem que evitar os carros, porque fica tudo amassado. Eles aqui mesmo estão tendo dificuldade, que tem uma mangueira lá onde é que guarda os carros, lá perto da casa. Entende? A minha mulher mesmo já está tirando o carro, de vez em quando ela não deixa aí. Entende? Tem que ser fora. Se ficar debaixo, as mangas às vezes são desse tamanho. Tem manga do tamanho da cabeça de uma pessoa, vocês têm que lembrar isso. E Foz agora, nós estamos em plena safra da manga. É uma loucura o que tem de manga. Agora, a melhor manga que tem nessa área toda não é aquela espada, não. É outra, sabe? É a palmer que é a melhor. Agora, se você pegar a palmer e cortar em tira e depois assar, é uma loucura. Entende? É o melhor prato que tem de sobremesa para mim, né? Que eu acho é a palmer assada. É o máximo, a manga assada. Então, veja bem, estuda a lignina. A gente tem que pensar nessa situação toda. Agora, o que eu vejo é o seguinte: se você tiver mais experiência com árvore, você vai sentir bem com isso. Agora, chega aí fora e olha, tem aquelas, por exemplo, orquídea que nós estamos colocando aí. Uma das orquídeas é aquela que parece a falena, é a Phalaenopsis. Ela tem a Phalaenopsis normal e tem uma orquídea Phalaenopsis. Aí tem uma aí fora. Na hora que você sair, olha à esquerda, aquela que está pintadinha. Aquela tem energia demais, é uma flor pequena. Mas você nota a energia, você está entendendo? Ela exala energia. Então, isso tudo é lignina. A gente tem que entender isso aí. A base do processo é a lignina. Agora, hoje, aqui em Foz e aqui no CAEC, nós temos material para estudar isso tudo. Agora, tem que lembrar, vaso, flor, grama, arbusto, árvore, fruto, quer dizer, tem que ter árvore frutífera nisso, você vê também. Árvore frutífera, por exemplo, a acerola tem energia demais. É só chegar perto que a pessoa nota. Situação impressionante de acerola. Agora, tem umas que tem fruto demais. Depende do que é. Por exemplo, a mora, a figueira. Esses dias, por exemplo, eles pegaram a figueira e deu uma caixa de figo. Ainda tem alguns figos lá em casa até agora, que a gente não conseguiu comer tudo. Agora está uma beleza, porque aqui tem figueira demais. Figueira, amoreira, isso tem todo lado aqui, mangueira. Agora, em Foz, a árvore que tem mais das coisas que eu tenho visto expostas é a mangueira. Então, atualmente, quando vocês andam na rua, fica olhando. Olha o tanto de mangueira carregadinha. É impressionante. E cuidado, hein, para passar debaixo. O negócio lá destaca. Não é uma jaca, mas às vezes tem umas são desse tamanho. Aquilo pode machucar uma pessoa assim. Tem que ter uma dentro. Está ótimo, mas eu queria que você, por favor, explanasse mais a respeito do que você fala aqui sobre gratidão. Há sentimentos que somente existem com atributos mentais. Nós já estivemos falando isso. Por exemplo, a gratidão não é um sentimento simples, porque se a pessoa não tem memória, ela não tem gratidão. Então é necessário ter o atributo mental em certos processos de emoção da pessoa, senão não funciona. Então a gratidão é um sentimento, uma condição de alto nível, e ela é super sofisticada. Por quê? Se ter memória. E outra coisa, é o que eu disse aqui antes, ela tem que ter uma relação muito séria com o processo da amizade. Que a gratidão diz respeito a um problema de amizade.
A amizade é uma condição também superior que a gente precisa da evolução. Então, gratidão e amizade tem que andar junto para a gente entender isso tudo. É o que eu estou chamando a atenção. Tudo isso está dentro da equilibriologia da pessoa. Equilibriologia, lá também nós temos lá, auto-imperturbabilidade, é aquilo. Eu acho também que tem a questão do dar e receber, né? Saber dar. Saber dar e saber receber, mas o problema não é isso, é a interassistencialidade. É a interassistencialidade. Tudo que você dá, você está recebendo em primeiro lugar. Isso. Agora, o caso todo mais sério é o seguinte, a pessoa tem que saber receber, o que você está falando. E saber receber, Então, a gratidão é justamente isso. Está ótimo. Agora, ó, nós esperamos de você mais um monte, uma coleção de verbetes. Você é muito boa e com esse monte de documentos que você anda com eles, isso aí é até assim um insulto para a gente, né? Ela está com... Você já viu tanto? Não, é um tratado que ela tem ali. São de modo que nós esperamos que você possa distribuir esse tratado aí para a gente. São o que você tem guardado? Os temas dos tem dicionários relacionados. Estou esperando você, tá? Vamos nessa. Obrigada tá? pela oportunidade. Gente, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 56 assinaturas no livro Chip Extensa, 15 perguntas presenciais e 30 perguntas respondidas online. Hoje temos 4 recados. Watson, SP2, México, Valdirene, Acoplamentarium, Tanice, debate do Colégio Invisível da Neuroconscienciologia e Will, conferência online. E antes, os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. De acordo com o verbete de hoje, a convivência prioritária é a valorização das oportunidades evolutivas nos reencontros grupo-kármicos. Então, os amigos da enciclopédia objetivam qualificar esses reencontros, contribuindo para a realização das nossas metas evolutivas grupais. Dentro dessas metas, podemos destacar a nossa responsabilidade com a Megagescom. E dentro delas, nós já temos uma enciclopédia que é digital, que já consta de mais ou menos 10 volumes. Entre eles, nós temos 2.438 verbetes, que equivalem a 11.000 páginas, 300 especialidades e mais de 200 verbetógrafos, autores. Entre eles o professor Walter, é claro, né? E a nossa meta é chegar aos 500 verbetógrafos. Temos também a acessibilidade total da Conscienciologia, ou seja, a mundialização da Enciclopédia da Conscienciologia. As tertúlias são transmitidas gratuitamente pela internet com o programa Amigos da Enciclopédia. Temos também um banco de dados onde, pela primeira vez na história humana, um grupo de consciências deixa registrado uma série de noções, né, a respeito da ciência Conscienciologia, ou seja, a própria enciclopédia, né? E isso foi confirmado, corroborado pela Sirenona Monja, que falou isso ao professor Valdo no ano de 2011. Temos também a cláusula pétrea da Maxi Proex, ou seja, todos intermissivistas são comprometidos com a enciclopédia da Conscienciologia. Também temos a proposição de uma PREIC, que é a PREIC da verbetografia, que atualmente está em fase de estruturação. Então, o programa Amigos da Enciclopédia é um mecenato tarístico e interassistencial, cujo compromisso é tornar essa evolução única para todos nós. Então, aquele que ainda não é amigo, mas tem interesse em ser, pode fazer a sua inscrição ou ainda renovar aquela que estiver vencida, junto à recepção do CAEC. Pode ser pelo telefone 45 3525 2652 ou ainda pelo site www.enciclopediadaconscienciologia.org. Venha participar dessa oportunidade evolutiva. Boas tardes a todos. Estou aqui em nome da IAC, Academia Internacional da Consciência, para convidá-los para o segundo ECP2 na Cidade do México. A todos os que estão presentes, aos que estão em casa, esse ECP2 será nos dias 28 de fevereiro, 1 e 2 de março, agora de 2003.
Então, para começarmos o ano fazendo já um ECP2, renovando nossas energias, em contato com todos os amparadores, eu convido a todos para interagir com esse Holopensene da língua espanhola, esse Holopensene da Cidade do México, e participar desse ECP2 que ocorrerá na Cidade do México. Após o ECP2, nós teremos uma imersão retrocognitiva e de sensibilização energética na própria Cidade do México e vizinhanças, com a presença dos professores Wagner Alegrete e Nancy Trivelato. Até o dia 10 de janeiro, agora, próxima semana, estamos com preços ainda promocionais. Então, aqueles que tiverem interesse em nos acompanhar até o ECP2 e essa imersão energética no México, por favor, entre em contato pelo e-mail brasil@iacworld.org. Repito, brasil@iacworld.org. Ou pelo telefone 45-8404-5923. 45-8409-5923. Muitas graças a todos e nos vemos em México. Boa tarde a todos. O convite é para o curso acoplamentário, que acontecerá nos dias 18 e 19 de janeiro, no CAEC, com os EPICONs Félix Wong, Luiz Gonçalves e Ana Luísa Rezende. E a temática será pacificação íntima. Este acoplamentário terá a duração de 2 dias, tendo início na sexta-feira, dia 18, às 7h30 da manhã, e o término às 20h30 de sexta, e no sábado tem início às 7 horas da manhã, até às 17 horas. E no domingo todos podem participar do curso avançado de redação conscienciológica com o professor Valdo. Para a inscrição destes cursos é na recepção do CAEC ou maiores informações e inscrição através do telefone 45 3525 2652. Obrigada. O Colégio Invisível da Neuroconscienciologia convida a todos para participar do debate sobre neuroconscienciologia, no domingo, no dia 7 de janeiro, das 15 às 17 horas, na Sala da Reaprendência, no Pavilhão Pedagógico, aqui no CAEC. Boa tarde. Eu gostaria, em nome da Apex, estar convidando para a conferência online. Essa palestra ela ocorre pela transmissão pelo site da Apex, que é www.apexinternacional.org. Ocorrerá hoje, às 15h30, com o tema Autoproex Parapsíquica. Então, quem quiser debater, discutir temas relacionados ao parapsiquismo e à programação existencial, é só acessar o site da Apex, é uma atividade gratuita. A gente vai estar se encontrando lá para debater. O professor serei eu, professor Wildenilson Signorini, às 15h30, só entrar no site da Apex, www.apexinternacional.org. Obrigado. O verbete da manhã é latinismo, especialidade poliglotismologia. Autor, professor Eucárdio de Rosso. Obrigada e boa tarde a todos.